Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião. A gente está de volta, né, ao vivo, programa Opinião, sempre de segunda a sexta, rapaz. Olha só acompanhar a gente aqui 1 hora de duração, sempre com entrevista importante, interessante, agregando valor em termos de informação ao seu dia, né? Para você encerrar bem o seu dia, sempre com boas informações aqui. As informações da noite de hoje estavam previstas para que extraíssemos essas informações do nosso convidado, que seria o deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco. Entretanto, contudo, todavia, porém, ele não pôde vir. Nós tivemos a informação que teve um imprevisto lá em Nova Mutum, lá e com um funcionário dele, e aí a gente, por conta disso, entende, não é? Ele nos avisou que não teria como vir, tratava-se e trata-se de algo muito urgente. Em função disso, a gente entende e logo estaremos marcando uma outra data para que o Dilmar, que já veio aqui algumas vezes, não é? Retorne a essa bancada para que possamos conversar sobre liderança do governo no parlamento estadual, as proposituras dele, Dilmar, não é, enquanto parlamentar, a performance dele, enfim, falar sobre União Brasil, partido dele, né, tem aí um cheiro de que não está tendo muito contentamento da parte dele dentro lá do União Brasil. Enfim, tem muito assunto para a LOA, a lei orçamentária, que está sendo aprovada, tem a segunda votação agora, né? Já teve, não sei, vai ter por agora. Teve a primeira do ano passado e tem mais essas agora que compreendem aí um valor para o estado de Mato Grosso de 35 bilhões de reais. É a peça orçamentária, é a lei orçamentária, é o orçamento que o governo do estado terá que administrar no ano de 2024, não é? Então, tem tudo isso para a gente abordar, né? A gente tem ainda tudo isso, que logo ele vai estar conosco aqui para a gente conversar a respeito também da lei orçamentária e se ele apresentou algum tipo de emenda nesse sentido. Falar em emenda, outro assunto, emendas impositivas, eles estão rindo à toa. Os deputados estaduais aqui em Mato Grosso, nego, os deputados estão rindo, estão que nem pinto no lixo. Estão rindo, por quê? Porque era 1% que eles tinham direito. E aí, nesse apagar das luzes agora, de 2023, eles bateram o pé, o governador meio que andou vetando, opondo, e eles bateram o pé, mantiveram 2%. Tiveram um aumento, então, de 100% em termos de emendas parlamentares. O que significa isso, Paulo Coelho? Eles vão ter aí milhões e milhões a mais no bolso, fora o salário deles? Não é nada disso. Emendas parlamentares, daqui a pouco o Lorenberg já vou chamar para conversa aqui, para a gente estar esmiuçando nisso. São emendas, são valores que cada parlamentar, independente da sua cor partidária, tem direito em termos de indicação, né? O que você faz? O deputado vai lá e indica, estou precisando de construir uma quadra coberta lá no município de Juína, por exemplo, deputado daquela região lá. Ele tem essa demanda, aí ele vai lá na secretaria pertinente, não sei se é Sinfra ou se é da própria educação, da SEDUC, vai lá e organiza, conversa, e aí, quero destinar 3 milhões para a construção dessa quadra lá. Aí já fica empenhado ali, aí o governo que vai executar, o próprio deputado nem necessariamente, diretamente, pelo menos, não vê a cor do dinheiro, não. Pode até ser que tenha ali uns empreiteiro amigo, aquelas coisas todas que a gente sabe que acaba acontecendo. Então, a emenda parlamentar é assim, cada um tem direito e aí eles vão lá, indicam e o governo vai e executa. Então, assim, o Dilmar vem numa outra ocasião aqui para a gente conversar sobre essas questões todas do parlamento estadual. Professor Lorenberg Alves, depois dessa introdução que se eu falei bobagem, me corrija aí, essa introdução aqui.
Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Esse negócio da emenda é por aí mesmo, né? É desse jeito mesmo, Paulo. A emenda impositiva, que é impositiva, deve ter aí uns 7 a 8 anos, mais ou menos, que passou a ser impositiva. Alguém pergunta, mas para que serve? De fato, é aquilo que o Paulo acabou de dizer. Por exemplo, um município lá no interior, que precisa de uma escola, ou de um posto de saúde, ou de um campinho de futebol, tem uma emenda que se destina para aquela obra em particular. Isso é muito claro para todos nós. Tem um valor, eu não lembro agora bem, se são 17 milhões, são 8 milhões, são 9 milhões. 17 milhões é para o parlamentar federal. Aqui deve ser de 8, agora aumentou, 9. né? Agora pulou para 2%, deve ser por aí também, né? Aumentou um pouco mais. Mas eu, particularmente, reconheço o benefício, reconheço tudo isso, mas eu, particularmente, sempre fui opositor à emenda individual. É bom a gente deixar muito claro, amigos. No Congresso Nacional, nós temos 3 tipos de emendas. A emenda de comissões, a emenda de bancada. Por exemplo, a emenda de bancada pega todos os 8 deputados federais, em grupo, tem a emenda de bancada, ok? E a emenda individual. São 3 tipos de emendas. A emenda individual, eu sempre me coloquei contrário, por uma razão muito simples. Ela agride de morte a Constituição. Por que agride de morte? Se nós abrirmos a Constituição, aparece lá na Constituição impessoalidade. A ação tem que ser impessoal. Ora, a emenda individual, ela é personalizada. Entendeu, amigos? Por que eu sou contra? E um outro item que eu sou contra. A emenda individual predomina no parlamento, enfraquece a função parlamentar mais importante do parlamento, que é a fiscalização. Enfraquece, por outro lado, o legislar. Se nós abrirmos a Constituição, vamos encontrar 2 funções no parlamento: legislar e fiscalizar. Apenas essas 2 funções. Mas bate-se muito na tecla das emendas. Por que bate nas teclas? Porque são as emendas que permitem a muitos deputados, a senadores, ser reeleitos. Já imaginou, amigos, o Paulo vai ser candidato a deputado federal em 2026 e está trabalhando a vida toda para ser candidato a deputado federal. Mas ele não é deputado. O parlamentar, o deputado ou o senador, que está lá na vitrine, todos os dias na vitrine, o que ele falar, pode até ser bobagem o que ele falar, mas sai estampado na mídia, a todo momento. Além de tudo isso, dele ter a grande vitrine da vida dele, ele tem as emendas parlamentares. Ele chega lá em Arenápolis, por exemplo, chega e diz, olha, estou pedindo os seus votos, porque aqui eu distribuí 3 milhões não sei para quê, 5 milhões não sei para quê, 10 milhões não sei para quê. Ele até inventa um monte de coisa, que na verdade ele não liberou tudo isso, porque não é ele que libera. Quem libera é o executivo. Lembram que vez ou outra tem uma conversa de pé do ouvido com o chefe da Casa Civil, no caso do governo do Estado, com o chefe da Casa Civil, para liberar as emendas, porque as emendas não foram liberadas? Por essa razão. Entendeu, amigos? Nós não deixamos de ver a importância das emendas, mas nós não podemos perder de vista que a emenda individual pode trazer prejuízo no ponto de vista parlamentar. O que eu gosto muito, e não me canso de ver e de ler, eu quero ler projetos, eu quero ler políticas públicas saído da Assembleia Legislativa, do Parlamento de uma forma geral. Isso eu quero ver. Eu poderia sugerir que, ao invés de emenda individual, transformar transformar o orçamento, que é impositivo, liberal,
para o parlamento discutir, podendo sugerir no parlamento obras e não emendas. Obras. Carimbar ali no próprio no parlamento. No orçamento. No orçamento. No próprio orçamento. Sem emenda. Por que eles não fazem isso? Porque perde um trunfo, uma carta na manga importantíssimo. Imagine alguém disputar uma vaga, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja no Senado, com um cara que tem uma lista enorme de emendas. É muito difícil, amigos. Como dizia um grande amigo meu, que ele não me autorizou a dizer o nome, um parlamentar que perde uma reeleição, perde porque ele é muito ruim. É. Nuremberg, eu estou sem palavras aqui, porque assim, além de concordar ipsilíteres com o que você falou aí, eu acabo aprendendo cada vez mais, assim, porque você estava falando assim, eu estava acompanhando o raciocínio pontinho por pontinho, e é exatamente isso que o professor Lorenberg falou aqui, é exatamente isso. Essa questão da falta de transparência, rapaz, isso é um absurdo, porque você não sabe de fato, não sabe a origem que aquele recurso tomará, não sabe, por exemplo, qual é a empreiteira, quais são os laços, se é que há laços entre aquele que oferta, que oferece a emenda, ou com o prefeito propriamente. E isso já é, por si só, uma grande desvantagem, né? Uma grande desvantagem para o povo. O cara que está lá naquele recinto, naquele reduto, você falou da cidade do interior lá, qualquer cidade que seja, aquele pessoal está bem, opa, ganhamos aí uma fábrica de leite, uma fábrica de leite, um postinho de saúde, uma quadra de esporte. Ganhamos, beleza, eles ganharam ali. Só que a que preço, né? O Lembra acabou de falar, o cara vai lá, estou liberando para você aqui, ó, 3 milhões aqui, mas eu quero que você me retribua. Ano que vem, de eleição para deputado, suponhamos, né? Eu preciso que você me converta isso aqui em voto. Ok, prefeito? Geralmente o prefeito, né? Ok, sim, senhor, seu senador, seu deputado. E aí fica assim, fica amarrado. Aí por si só já não é certo, né? Aí um simples mortal lá que queira disputar também, ele tem o que para oferecer além de ser novo lá e tal, não vai, é infinitamente muito difícil. Injusto esse negócio aí. Tem tudo isso que o Lorenberg falou, é isso, é exatamente esse o cenário. E aí tem essa questão que eu falei aqui, que eu já vi casos, né, de rolo. Rolo é assim, o cara que faz cartas marcadas, né? Eu mando para você lá, vou mandar para você, prefeito, manda 10 milhões para você, certo? Precisa faltar aí 5 bairros, beleza? Beleza. Só que eu, parlamentar, já tenho umas proximidades aí com umas empreiteiras aí. Então, já coloco no esquema aí, ó, vamos fazer que ele ganhe, não é? Ele ganhando, eu não estou com imaginação fértil não, gente. Eu estou falando coisas que já aconteceram aqui. Eu não vou dizer que coisas que acontecem, porque eu vou ter que provar aqui, mas eu posso mostrar coisas que aconteceram em cidades do estado de Mato Grosso. Que é isso, né? Cartas marcadas, aí tem o rachide, 10% das obras. Isso acontece, infelizmente, a mente diabólica de alguns aí faz com que ele não veja outra coisa senão poder e cifras, né? Aquele cifrão, para tentar ganhar, capitalizar em cima. Então, eu também sou contra as emendas. Agora, se for discutido no orçamento, no planejamento ali. Obras, não a emenda. Exato, obras. Não, ele amarra ali que o município tal precisa de uma quadra de esporte. Vamos colocar aqui, vamos contemplar, vamos organizar isso. Então, eu penso assim que devíamos ter mudança nisso aí, mas não está com cara de que vai mudar isso tão cedo. Porque lá no Congresso, por exemplo, isso, para mudar, vai ter que partir da boa vontade da maioria. E não é o sinal, não é o comportamento, a performance, não é o que a gente vê. Não vê nem sinais disso para acontecer lá no nosso glorioso
Congresso Nacional, de onde vêm as leis, não é? Aí tem gente que não gosta, que fala que critica, próprios parlamentares que criticam as emendas e tal, mas na hora que vem, não abre mão, né? Não abre mão porque vem, já é lei, né? Ele vai receber. Quer ver abrir mão, né? Aí tem lá, senadores, deputados federais tem, aí os deputados estaduais têm, nas prefeituras a grande maioria tem a emenda impositiva, né? E por aí vai, aí cada um trabalha da forma, só que só para deixar bem claro aí, que não é grana para o deputado propriamente, de forma direta pelo menos, não é grana para o deputado ou para o parlamentar, a execução é feita pelo executivo. Prefeitura, governo, estado, governo federal. Pois bem, ô Lorenberg, mudando de assunto aqui, rapaz, como que você está vendo essa situação que hoje foi, mais uma vez, né, manchetou aqui o jornal A Gazeta, estou aqui com o jornal A Gazeta de hoje, falando essa questão lá do PSD. Rapaz, será que o Lula fez isso com o Favaro mesmo? Ô companheiro Favaro, vai lá, vamos abrir espaço para o PT, vamos apoiar lá o nosso candidato lá, ou coisa do tipo. E o Favaro, bom companheiro que é, né, topou e aqui melou tudo que estava sendo em curso, né? Inclusive o próprio plano do PSD, de tentar alguma coisa nesse ano para a Prefeitura da Capital, de ter, por exemplo, o Botelho, enfim. Como é que você avalia isso aí? O Lúdio que está rindo de orelha a orelha, né? Paulo e amigo telespectador, veja, eu não vi o presidente da República falando isso, mas eu vi o seu ministro, Carlos Favaro, numa entrevista que concedeu à Rádio Cultura, e essa entrevista que espalhou na mídia toda, e com razão, de que ele, de fato, teve uma conversa com o presidente da República, e nessa conversa, o presidente da República havia pedido a ele fazer uma dobradinha com a federação PT, PV e PCdoB. Não é a primeira vez neste ano e neste período que o presidente da República faz isso. Tanto é verdade que lá em São Paulo, ele negociou a entrada da ex-parlamentar Marta Suplicy para... Voltar ao PT. Não, para vir numa candidatura a vice na chapa do Boulos. Mas com um petista, pelo PT. Pelo PT. Pois é, porque ela não está no PT, está no MDB hoje. Isso, mas ela vem para ser candidata a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos, que é o candidato do presidente da República. E aí tem um problemão, amigos, porque o candidato do presidente da República é o Guilherme Boulos, que é do PSOL. Mas o PSB, que é o partido do vice-presidente da República, vai ter provavelmente uma candidatura à Prefeitura de São Paulo, que é a Tabata Amaral. Veja, amigos, o complicado aí, a aritmética política em São Paulo. A Tabata vai desistir? E o Alckmin, que é o vice-presidente da República, vai apoiar de corpo e alma a candidatura da Tabata Amaral em São Paulo, contrapor-se ao candidato do presidente da República? Veja a situação como está sendo construída. Vai ser preciso de uma grande habilidade para não provocar conflito interno dentro do próprio governo, que já está ameaçado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está saindo do ministério agora. Provavelmente o Lewandowski, eu estou saindo fora, mas que faz parte do mesmo roteiro, o Lewandowski, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que nessa semana deve ser confirmado ou não para o Ministério da Justiça. Veja, o Dino, quando saiu do Ministério, quando vem saindo do Ministério, ele sugeriu ao presidente da República colocar o Ricardo Campelli. O Ricardo Campelli... Que é aquele que interventou de Brasília. Né? Isso. Que, durante a gestão do Dino, ele era a segunda figura mais importante do Ministério.
Era o braço direito e a mão direita do ministro Dino. Ganhou uma envergadura, uma estrutura fantástica. E agora com Lewandowski? Será que ele vai ter as mesmas condições de trabalho? E aí você está criando. O Campelli é do PSB. Você tira cargos do PSB no Ministério da Justiça, porque o Lewandowski não é do PSB e nem do PT, mas é alguém escolhido pelo presidente da República. O PT está insatisfeito, não é de hoje. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, está insatisfeito, não é de hoje. Uma parcela grande do PT ficou contrariado quando o presidente da República trouxe o Dino para o Ministério da Justiça. Ficou contrariado, ficou insatisfeito. Ficou insatisfeito quando o presidente da República indicou o Dino para o Supremo. Uma parte grande do PT. E o PT está percebendo aí que está perdendo terreno nessa situação. E aí volta aqui a mesma situação aqui em Mato Grosso. Veja, há um ano, quase um ano, o PSD convidou o Eduardo Botelho, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, para vir filiar ao PSD. E ficou à disposição do PSD. Aí volta naquela entrevista do Carlos Fávaro na Rádio Cultura. Tem uma frase que é lapidar, amigo. Ele falou assim: nós estamos esperando o deputado Eduardo Botelho já há algum tempo, mas aparentemente, ou a impressão que tem, é que ele quer disputar a prefeitura de Cuiabá pela União Brasil. Veja, são palavras do ministro Carlos Fávaro, da grande liderança do PSD em Mato Grosso. E eu já ouvi essa frase de outras pessoas muito antes do ministro, populares, dizendo: mas será que o Eduardo Botelho quer mesmo sair do União Brasil? Essa é uma pergunta que eu já ouvi de muitas pessoas não familiarizado com o jogo político eleitoral. Essa é a pergunta que eu mais ouvi. E aí vem uma outra observação, amigos, para a gente poder entender melhor esse quadro. Veja, há muito tempo, durante o ano todinho do ano passado, nós vimos, se nós pegarmos na mídia de uma forma geral, nós vamos encontrar o presidente da Assembleia Legislativa na mídia todos os dias, por conta exatamente de um problema interno no União Brasil. Ele ganhou uma vitrine simplesmente extraordinária. Não foi só o trabalho do seu grupo, dele, nos bairros, não. Não só foi a vitrine da Assembleia Legislativa, não, mas foi também a crise interna dentro do União Brasil, que permitiu que ele ganhasse esse espaço na mídia todos os dias. Tem semana inteira de todos os dias. E aí vem a seguinte questão. Vamos recordar aqui pesquisas de intenções de voto. Eu vou trazer só um instituto. Traz um para a gente encerrar esse bloco, aí no próximo bloco a gente emenda depois de novo. Para a gente perceber. No dia 27 de fevereiro de 2013, saiu a primeira pesquisa do Instituto Percent. Naquele momento, aparecia com 24,5% o deputado Abílio Júnior com o primeiro lugar. Vinha o segundo lugar com Lúdio Cabral, com 18,7%. Aí vinha um outro nome, o Fábio Garcia, com 8 pontos percentuais. E no quarto colocado, apareceu o Botelho com 7,7%, amigos. No mês de março, o mesmo instituto traz a pesquisa. Veja, o Eduardo tinha no mês de fevereiro 7,7%. No mês de março ele aparece com 14,5%. Veja o salto, veja o salto. Em março, com 14,5%. No mês de junho, de 14,5%, parece com 18,6% no mês de junho. No mês de setembro, ele aparece com 20,1%, empatado tecnicamente com o Abílio. O Abílio apareceu com 20,6% e ele com 20,1%, portanto empatado tecnicamente. Em dezembro, para concluir, em dezembro, houve uma reviravolta geral aí.
O Eduardo Botelho aparece com mais de 28% de intenções de voto, o Abílio com 20,3%, e aí vinha o restante na lista. Se nós somarmos, amigos, foram mais de 20 pontos percentuais de crescimento de intenções de voto que o Eduardo Botelho conseguiu durante todo esse período. Isso aí. O Lorenberg fez relato de um instituto, ele fez análise de paulatinamente aí, não é, de forma evolutiva, de um instituto de pesquisa, né, que realmente, aliás, todos que aí, não é, fizeram alguns levantamentos aí, apontaram esse crescimento vertiginoso do deputado Botelho aí em comparação com seu concorrente direto, que nesse caso aí é o Abílio Júnior, o deputado federal. Vamos para o intervalo comercial, mas a gente volta já já aqui no Opinião. Pois bem, estamos de volta aqui. Você está assistindo ao programa Opinião. Quero mais uma vez justificar a ausência do nosso entrevistado desta noite. Seria o Dilmar Dal Bosco, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa. O Dilmar, entretanto, alegou aí um imprevisto, né, lá na cidade de Nova Mutum, salvo engano. Ele teve lá um imprevisto com um funcionário dele e, por conta disso, ele acabou não podendo chegar a tempo aqui, de vir ao programa hoje. A gente vai organizar aí na agenda nossa e dele também uma nova data para que a gente possa conversar com o deputado Dilmar Dal Bosco aqui. Ok? Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Dá um clique aí. Tem muita coisa importante para você ler e se atualizar quanto a tudo que está acontecendo no Estado, no país, aqui na nossa cidade, no Estado, no país e no mundo inteiro. Gazeta, olha só, aqui tem, por exemplo, uma amostra disso que eu estou falando aí. A ministra da Gestão, a Esther Dweck, ela afirmou nesta quarta, dia 10, que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi a inspiração para o governo lançar o concurso unificado, que trará 6.600 vagas para 21 órgãos diferentes. A expectativa é de que haja entre 2 e 3 milhões de inscritos. De acordo com a ministra, a intenção do governo é realizar esse tipo de concurso a cada 2 anos, abre aspas. Esse concurso é uma das maiores inovações de se pensar o Estado brasileiro e faz parte da nossa lógica de transformação. Toda inovação gera dúvidas depois que as pessoas conhecem os detalhes. A nossa ideia é que se torne algo permanente, provavelmente não anualmente, mas algo como bienal, fecha aspas, disse a ministra em coletiva de imprensa ao lado de técnicos de sua pasta e também representantes de outros ministérios, como o número 2 da Justiça, o Ricardo Capelli, e também o secretário executivo do Trabalho, o Francisco Macena. Outro destaque também aí, ó. Ao lado dos deputados Sebastião Rezende e Nininho, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do União Brasil, assinou documento que anula a autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, para obras do traçado Ferrovia Estadual de Rondonópolis. De autoria do deputado Tiago Silva, o decreto susta os efeitos
da licença de instalação número 7.612, de 17 de novembro de 2023. Os políticos defendem diálogo com a população antes de definir mudanças de rota dos trens. Não foi especificado o trecho alterado. Está aí no GD também. E outro destaque aqui, a gente até mencionou sobre isso, né? Agora há pouco, Lorenberg e eu, o deputado estadual Lúdio Cabral do PT vibrou com o apoio aí do Partido Social Democrático PSD à candidatura do PT na disputa à Prefeitura de Cuiabá em 2024. Conforme noticiou o jornal A Gazeta, a decisão foi tomada após o presidente Lula pedir ao ministro da Agricultura e Pecuária MAPA, Carlos Fávaro, que o PSD apoie o representante do PT na capital. Fávaro é dirigente da legenda em Mato Grosso e não pensou duas vezes antes de acatar ao pedido do chefe do Planalto. Aspas. Estou muito feliz e animado com essa boa novidade para que a Federação Brasil da Esperança conte com o apoio do PSD, que tem o ministro Carlos Fávaro como a mais importante liderança política de Mato Grosso. Ele está no governo federal muito próximo ao Lula, fecha aspas, comemorou o Lúdio Cabral, deputado virtual candidato do PT. A Prefeitura de Cuiabá tem uma federação aí que tem PV e PCdoB também, né? Tem que ver aí como é que vai ficar essa briga aí, quem que lança quem que vai realmente ter aí. O PCdoB não tem nome, mas o PV tem o nome aí do Estopa, que é atual vice-prefeito de Cuiabá, e tem o Lúdio, que é do PT, só que no PT também tem a dona Rosa Neide, que já foi deputada federal, que teve a maior votação para deputado federal no pleito próximo passado, só não foi eleita por conta dessas questões aí de quociente eleitoral, não é? Explodiu de voto a mulher, só que por conta das regras eleitorais ela não passou, acabou não sendo eleita. Mas é um nome que está vivo na cabeça daquelas pessoas aqui que se simpatizam com o PT e muitas delas aqui na cidade de Cuiabá. Então ela também é um nome que estaria ali tentando por fora, mas parece que ali já tem uma predileção ao nome do Lúdio. Parece, não posso nem afirmar isso. No PT, eles ali se organizam, ali eles decidem as coisas naquelas sessões que eles fazem lá, lá o pau quebra, aí eles acabam saindo de lá com um acordo sempre, né? Agora, eu não escutei até agora, Lorenberg, me ajude aí, a palavra que teria vindo da boca do Lula, do Lúdio. Ô, companheiro Fávaro, vai lá e ajuda o Lúdio lá o Lula não teria falado isso, nem o próprio Fávaro falou isso. Falou representante do PT. Representante do PT pode ser, representante é comum de dois gêneros, inclusive, né? Pode ser ele, pode ser ela. Então, acho que nem o Lula também está meio que convicto da história do Lúdio. Mas aqui parece no estado que está líquido e certo que o nome, pelo menos que tem maioria da preferência aí dos petistas, parece ser o Lúdio, ou não? Você está coberto de razão, Paulo. Amigo, veja, no final do ano passado, nós tivemos uma discussão interna. Nós acompanhamos pela mídia, acompanhamos uma discussão dentro do PT, quem seria candidato. Em um determinado momento, que eu não me lembro se foi no mês de novembro ou outubro, a ex-deputada federal Rosa Neide apresentou uma carta à população dizendo da sua renúncia em participar dessa discussão toda. E não só ela, mas o grupo que a apoia dentro do partido.
Eles não participaram, o grupo e a própria ex-deputada não participou dessa discussão. E no mês de novembro, se não me falha a memória, houve uma decisão de um conjunto de 130 delegados que escolheram o candidato do PT, o pré-candidato do PT. E esses delegados escolheram exatamente o Lúdio, até porque a ex-deputada não participou dessa decisão e dessa conversa. Porém, ela não renunciou à possibilidade dela ainda brigar por uma candidatura. Nos bastidores, e eu já ouvi isso em muitas ocasiões, nos bastidores, inclusive na Nacional, o nome da ex-deputada Rosa Neide não desapareceu da conversa, não desapareceu da negociação. Isso significa dizer que nós vamos ter mais uma outra etapa com relação a esta decisão. Mas eu estou convicto numa coisa. O PT, a meu juízo, cometeu um grande erro. Quando traz uma discussão apenas dentro do PT, não trouxe essa discussão também dentro da rede, ou dentro da federação, melhor dizendo. Tem que ser dentro da federação, porque o candidato é único da federação e não apenas de um único partido. É claro e evidente que o deputado, a ex-deputada Rosa Neide, como muito bem falou o Paulo aqui, saiu com uma votação extraordinária em 2022. Ninguém pode perder de vista isso. Foram mais de 120 mil votos. Se nós pegarmos os dois últimos lugares de eleitos para a Câmara Federal, que foi o Coronel Assis e a Coronel Fernanda, somarmos as duas quantidades de votos dos dois, não chega a superar a votação da Rosa Neide. A Rosa Neide teve uma votação muito maior do que os dois juntos. Só para você ter uma ideia do tamanho da votação dela. Mas tem um detalhe que a gente não pode perder de vista. Não é a primeira vez, entre os concorrentes para cadeiras na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lúdio Cabral vem crescendo muito na votação dentro da cidade de Cuiabá. Ele liderou, ele teve a maior votação de todos os candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa dentro da cidade de Cuiabá. Isso é um grande feito. É um grande feito para quem tem há muito tempo na carreira aí. Ele foi vereador por 2 vezes, ele foi candidato a prefeito, perdeu para o Mendes, ele foi candidato a governador, perdeu, portanto, há muito tempo ele está lidando com tudo isso. Sem falar que ele é funcionário, ele é servidor público da saúde. Sem falar disso. Para o governo ele perdeu para quem mesmo? Ele perdeu para o Silval Barbosa em 2010. Silval Barbosa. Ele perdeu para o Silval Barbosa em 2010. Ou seja, tem experiência, né? Ele tem experiência. E aqui em Cuiabá, esse fator que o Lorenberg trouxe não falo que é pá de cal, porque Rosa Neide, isso tudo que o Lorenberg falou é grande verdade, é mulher, é professora, ou seja, olha o tanto de vantagem que tem aí, né? O que o Lúdio teria, em tese, assim, de maior expressividade, seria esse fato aí, que em 2020, a última eleição 22 para deputado estadual, nenhum dos 24 que estão lá, nenhum dos outros 23 teve mais voto que ele aqui na cidade de Cuiabá. Quer dizer, ele aqui em Cuiabá tem a preferência quando diz assim, quanto ao fator, pelo menos foi o que mostraram as urnas, né? O mais votado na cidade de Cuiabá, dos 24 que lá estão, foi Lúdio Cabral. Isso soma muito a favor dele, soma né? muito. Mas a experiência de disputas aí para cargos importantes, nos quais ele sempre foi bem votado. Foi aqui para o Mauro, perdeu, foi lá também para o governo também, que também teve uma boa votação no estado, né? Mas, enfim. Só uma pequena correção, o meu erro. Em 2010, ele não perdeu para o Silval Barbosa. Quem perdeu para o Silval Barbosa foi o Mauro Mendes. Ele perdeu em 2014. Só uma pequena correção. Foi em 2014 que ele disputou, que ele perdeu. Né? Pois é. É isso. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial, mas volta num instante só.
Ok, estamos aqui de volta, retomando aqui o programa Opinião nesta noite, nesta quarta-feira. A gente tinha aqui programado a entrevista com o Dilmar Dalbor, rapaz. O Dilmar não veio. De novo, hein, Dilmar? O Dilmar não veio, rapaz. E uma vez, deixou a gente na mão aqui, fiquei bravo com ele. Eu liguei para ele, falei lá, como é que você faz isso e tal? Ele argumentou lá, ele passou, né? Não era bem bravo, não, mas a gente chegou no entendimento. Aí eu convidei de volta agora. Não, Paulo, eu vou, quarta-feira eu vou estar aí e tal, porque tem sessão, tem que votar não sei o que lá e tal. E aí, só que ele ligou dizendo que teve um problema lá, e um imprevisto com o funcionário dele lá em Nova Mutum, um negócio de urgência, de emergência lá, né? E aí avisou que não ia chegar a tempo aqui. Por conta disso, você não está vendo uma entrevista com o líder do governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dalbosco, irmão do Dilceu Dalbosco, que também já foi deputado estadual. Lorenberg, eu li uma notícia aqui que a Caroline pôs aqui, rapaz, do GD, eu não entendi. Como é que é essa questão mesmo lá da ferrovia, que está tendo um quiprocó lá, você entendeu direito isso, não? Qual que é o gargalo que está... Acontece o seguinte, são duas linhas, na verdade. Sai de Rondonópolis, quando chega em Juscimeira, ela bifurca. A primeira continua direto e a outra vem para Cuiabá, entendeu? Há bifurcar aí, tá? Bifurcamento. Né? Isso, de Juscimeira para Cuiabá. E a outra continua em linha reta. Só que tem um detalhe, a empresa que vai tocar a obra, ela pediu licenciamento para a SEMA, porque cabe à SEMA conceder ou não o licenciamento. Mas só que ela pediu apenas dessa linha, desse tronco aqui, ó. Não pediu licenciamento de Juscimeira para Cuiabá. E aí houve todo um movimento dentro da Assembleia Legislativa para cobrar esse novo licenciamento, para cobrar uma resposta da empresa. E a empresa não deu a resposta. E aí vem a Assembleia Legislativa com um decreto legislativo cassando a licença concedida pela FEMA. Pela SEMA, melhor dizendo. Mas aí cabe uma pequena observação. Eu não consegui encontrar o decreto legislativo. É um decreto legislativo, não precisa da sanção do governador. É um decreto legislativo. Acontece que eu não li o decreto legislativo, mas tenho uma suspeita, veja o que eu estou afirmando, não estou afirmando que é isso ou assado. Eu tenho uma suspeita que o Legislativo, que a Assembleia Legislativa pisou na bola. Por quê, amigos? Porque quem concede a licença ambiental é o Executivo. Entendeu, Paulo, o meu raciocínio? Veja, eu não li o decreto, portanto, eu suspeito. Veja, esse decreto agride de morte uma prerrogativa do Executivo. Cabe à SEMA conceder ou não a licença, não ao Poder Legislativo. Se tem um decreto legislativo que caça uma concessão já feita pelo Executivo, há um problema aí. Há uma interferência do Poder Legislativo no Executivo. Já feita, né? Porque já se feita. Ela ainda está em fase de ser aprovada pelo Parlamento, aí sim a Assembleia pode, ou pelo seu raciocínio, poderia articular, poderia conversar e etc. Mas depois de já feita, não é uma exatamente. Já é lei, já é uma concessão. Já existe a execução, né, da própria secretaria. Exatamente. Entendeu, amigos? Eu estou suspeitando aí, não estou afirmando com convicção, mas eu suspeito que há sim uma interferência do Poder Legislativo no Executivo. E isso não é correto. Não é constitucional, suspeita minha. Porque a concessão só é da SEMA, amigos. A Assembleia Legislativa não concede licença ambiental. Não, porque não viraria farra também, né? Eu vou atrás disso que o Lorenberg falou e faz todo sentido, porque
como? Assim, o parlamento, não é, no entendimento lá, por conta de que por achar isso, por achar aquilo, ainda que tenha debaixo do braço a legislação ambiental, mas mesmo assim, se existe o fato, né, de ser uma atribuição do Executivo, qual que é precisamos achar o gancho da Assembleia para tentar inviabilizar. Exatamente, na Constituição, onde que está isso que permite o Poder Legislativo interferir numa situação dessa? Entendeu, amigos, como que é a situação? É gravíssima. Amanhã eu vou conversar com um ex-deputado, ex-secretário de Meio Ambiente, secretário da Casa Civil também, parece, Zé Lacerda. Ele é advogado, tem escritório, inclusive, que ele mergulha o tempo todo nessas causas aí ambientais. Vou perguntar para ele amanhã sobre esse ponto que o Lorenberg está trazendo aqui. A situação é essa. Percebe, amigos, como ela está sendo construída. Aí alguém vai lembrar, mas professor, a Assembleia Legislativa está defendendo um direito de Cuiabá. Não, a gente não negou isso, em nenhum momento, em nenhum instante. O nosso problema, o nosso questionamento está nesse decreto. E há que se ter muito cuidado com isso, porque em ano político, então, não é? Em ano eleitoral, político eleitoral, o que mais acontece, não estou falando que seja o caso, não é? Esse caso em tela aí, mas acontece é de políticos levantarem essas bandeiras aí, até para fazer, Cuiabá, está todo mundo com os olhos esbugalhados na eleição de Cuiabá, né? A Assembleia inteira grande parte da Assembleia, 80% diria até, está em cima dessa possível candidatura do Botelho aqui, né? O Botelho tem quantos ali apoiadores? Uns 10 ou 15 ali. Então, se vai beneficiar Cuiabá, então pode ser que tenha ali. E isso por conta do ano eleitoral. Agora, não sei se é o caso. A gente vai procurar saber direitinho disso aí, para saber a motivação técnica plausível, né? Ou seja, legalidade. A explicação técnica plausível significa legalidade. Trocando de assunto aqui, para a gente caminhar para o final do programa de hoje, Lorenberg, eu escutei hoje, rapaz, o Júlio José, o ex-governador Júlio José de Campos, atual deputado estadual, ele falando de Várzea Grande, nós falamos de Cuiabá aqui, vamos falar de Várzea Grande. Aliás, Várzea Grande, hoje eu tive informação que o Beto me ligou, o Beto... 2-1. Não, o Beto lá, o do DAI lá, Carlos Alberto, conhecido como Beto, né? Carlos Alberto Arruda, me falando que foi inaugurada, já está em execução lá, a ETA do Pari. É mais uma estação de tratamento lá que já está funcionando para dar uma amenizada. Eu não tenho mais informações sobre quem que vai ser beneficiado, quantos bairros, enfim, mas a gente vai procurar saber disso. Inclusive eu convidei para vir aqui a opinião para a gente falar sobre isso. Mas o Júlio estava falando, o Júlio Campos estava dizendo hoje que se o Fábio Tardim entrar no páreo lá em Várzea Grande, aí complica tudo, aí é outra coisa, é outra história, é outra situação, né? Não sei com que base em que ele disse isso, porque até então... Aí me soou, sabe o quê? Aí se eu estiver falando bobagem, você me dá uma puxada de orelha aí. Não é tão líquido certo assim, então, o apoio o Calil, então, não está tão bem assim na foto, não, porque quando ele aventa... Se eu sou o Júlio e eu sou Calil Futebol Clube, então o Fábio Tardim seria um zero à esquerda na minha análise, né? Mas ele está dizendo o contrário, que se o Fábio Tardim ali muda todo o cenário lá. Você acha que muda mesmo? Paulo e amigo telespectador, de vez em quando o deputado estadual Júlio Campos vem com uma jogada dessa. Eu lembro muitíssimo bem que antes dessa afirmação ele fez uma outra. O Calil pode perder a reeleição se manter o BRT lá na Couto Magalhães. E agora ele vem, se o Fabinho entrar na jogada, pode embaralhar o meio do campo. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Seria bom, mas muito bom mesmo, que o Fabinho, o deputado estadual Fabinho, viesse, concorresse às eleições
Porque quanto o maior número de candidatos, melhor para o eleitor varjagrandense, melhor para o eleitor cuiabano, melhor para o eleitor rondonopolitano e assim por diante. Quanto maior o número de bons candidatos, melhor. Mas eu tenho a convicção, se a disputa eleitoral acontecesse no mês de fevereiro, o ingresso do Fabinho na disputa não tiraria a possibilidade da reeleição do Calil. Se fosse aos olhos do movimento que tem hoje, dos números que temos hoje e tal, mas se há de convir que muita água vai rolar, né? Ao longo do Muita ano. coisa vai. Eu não acredito. Acabei de falar, por exemplo, aqui, nessa questão da Itapari. Significa dizer que a água, que é o maior gargalo lá de Vargem Grande, está na mira, né? Se ele não consegue dar uma resposta, aí fica mais difícil. Impossível não, porque ele está bem avaliado, né? Mas não sei, povo é povo, né? Então já está começando a mexer o corpo. Olha, o deputado estadual Fabinho, se eu fosse um assessor dele, coisa que eu não sou, eu sugeria a ele entrar na disputa. Porque é mais uma vitrine, amigos. Por que muitas pessoas que são parlamentares entram numa disputa mesmo sabendo que não vai ganhar? Porque a campanha eleitoral permite a ele mais oxigênio, mais gás e maior vitrine para 2026. Percebe a história? É essa que é a questão. Agora, por outro lado, de fato, o prefeito Calil vem sendo bem avaliado. E eu tenho muitas dúvidas, mas muitas dúvidas, que a família Campos deixará de apoiá-lo na disputa à reeleição e apoiar uma outra candidatura ou apostar em uma outra candidatura. Então você acha que foi uma jogada do Júlio Campos nisso aí também? Ele de vez em quando vem com uma sacada dessa, Qual seria o fundamento dessa suposta jogada de agora? Porque a outra vez era questão de VLT. E agora? Continua sendo? Será? Porque... Não, ele, ao mesmo tempo, ele promove uma movimentação eleitoral no município e, ao mesmo tempo, ele cobra, olha, nós estamos aqui. Sem a família, você terá dificuldades. Cobra para um outro posicionamento, uma outra coisa. Então, assim, se tem muita coisa para acontecer ainda. O glorioso Calil Baracá está bem avaliado, segundo as pesquisas aí. Essa questão da água é um problema que incomoda demais, não é? E incomoda mesmo, porque, afinal de contas, não é só de asfalto que vive o povo vive principalmente de H2O, né? Que é a fórmula química da água, por exemplo. E aí tem essa tarefa para... E aí, a opinião minha, se o cara não resolveu em 3 anos, né, vai resolver nesse ano que falta, é muito difícil, não é impossível, mas até porque depois de determinado período, Lorenberg, me ajuda aí, me fala, até quando pode entregar a obra? Quem vai entregar a obra pode, só não pode inaugurar. Veja, o prefeito não pode. Também não pode, né? Não pode, mas construir e deixar, já entregar para a população pode. Ele não pode estar presente num evento durante a campanha eleitoral. Ou seja, isso não pode, aí não pode, não é permitido. Mas ele pode entregar a obra, alguém vai lá e entrega a obra, desde que não fale o nome dele, nem, não faz a campanha para ele, tudo bem. Eu tenho que encerrar o programa aqui, deixa eu só olhar aqui, eu tenho 3 minutos, eu queria que você me fizesse você que citou aí a federação, aqui, voltando para Cuiabá, a federação aqui que tem lá, além do PT, o PCdoB e o PV. PV com o Estopa, eu sou fã do trabalho do Estopa ao longo da carreira dele, da vida pública dele. Eu não tenho problema de falar isso, porque eu sei que ele é bom de trabalho, de serviço. Ele é bom, pede boi para trabalhar. Só que nessa gestão do Emanuel, especialmente nessa segunda, ele está apagadíssimo quando ele pegou a gestão das obras para tocar, né? A cidade está horrível, está feia, está esburacada e tudo mais. E é o nome que está colocado aí para o... Queria que você falasse em 1 minuto e meio, né, Boca? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio.
Sua opinião sobre a situação do Estopa, se é reversível ou é irreversível para que ele possa aspirar a alguma coisa. É muito difícil, mas muito difícil o Estopa, o vice-prefeito Estopa, sair na disputa em 2024, disputando lá o segundo turno. É muito pouco provável. Veja, amigos, muita coisa pode acontecer, mas o que nós já estamos vendo, o retrato que estamos vendo, me dá clareza suficiente para dizer que ele dificilmente irá à disputa para o segundo turno. O nome deles irá para o segundo turno. Agora, se eu fosse um assessor, coisa que não sou assessor de nenhum político, se eu fosse, eu sugeriria ao Estopa sair candidato, procurar sair candidato. Se ele não for candidato da rede, que ele não será candidato da rede, vir para um outro partido para que ele possa sair candidato. Por uma razão muito simples, amigos. Porque a entrada dele na disputa vai apimentar o jogo, vai movimentar a disputa. Sabe por quê? Porque de todos os candidatos que eu já ouço falar, ele é a pessoa que mais conhece a cidade de Cuiabá. Ele é a pessoa que mais conhece a administração pública cuiabana, porque ele está no governo desde o governo Roberto França. Sim. E conhece tudo. Grande Estopa, Zé Roberto Estopa, do PV. O Lobrega, até amanhã então, a gente se encontra. Até amanhã. Eu conversei hoje durante o dia e marquei uma entrevista com o Sérgio Ricardo, conselheiro do Tribunal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo de Almeida. Ele vai estar conosco aqui amanhã, ao vivo, às 7h30 da noite. Então, é isso. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.